muitas viramos de novo ciclo. Gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. Que a gente possa ter um bom ano, né? Sempre firme. E antes de começarmos as nossas palestras, né? Nossa reunião pública, para aqueles que nos acompanham, aqueles que vêm primeiro dia, eu gostaria de fazer uma prece, né? Que a gente também se mantesse em silêncio, para que nossos pedidos sejam todos alcançados e que tudo que a gente vem em busca de Deus seja sanado. Então, eu quero começar com uma prece para abrandar as aflições da nossa vida. Que a gente comece o ano com o pé direito. Deus Todo-Poderoso, que vês as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos executem a vossa vontade. Venha em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me desenhe, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar, e eu me submeto sem me ignorar. Farei com que eu não consiga ali nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Vamos iniciar então a palestra de hoje. Vou pedir para a nossa dirigente Lara. Devemos todos uma boa palestra. Obrigada, assim seja. Assim seja. Então, como falou a Dilma, hoje é primeira de muitas, né, deste ano. E hoje, inaugurando o corpinho. Deve estar. Então, 2 de janeiro de 2024. O que a gente faz quando inicia o ano, né? Planeja. Chega no final do ano, tudo fica para o novo ano. Todos os nossos projetos nós vamos agora para o ano que vem, agora para o início do ano, a gente reconecta, a gente quer recomeçar muitas coisas que a gente deixou para trás ou fazer novas. Então, a gente está sempre planejando algo, né? Para que dê certo a partir de um novo ciclo. Sempre a gente costuma deixar para essa virada de ano. Então, é interessante assim, todos os anos é a mesma coisa e a gente sempre faz planos, projetos. Tá? E eu acho que é um pouco disso, desse recomeço. Eu pretendo falar um pouco como a gente se programa para recomeçar. E abrindo o Evangelho aqui, eu deu a casa de eu encontrar um texto que diz assim: necessidade da reencarnação. E Kardec perguntou aos espíritos: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a elas estejam obrigados? E os espíritos respondem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, quando nós encarnamos, a encarnação não é uma punição. Não é porque estamos aqui para pagar nossos pecados, vamos dizer assim. Nós estamos para cumprir os desígnios que a gente se submeteu a fazer, né? A executar os nossos projetos. E todos os anos a gente faz isso também. Assim como todas as encarnações a gente faz uma planificação, uma programação, uma reencarnação inteira, de ano em ano a gente renova esses projetos. Não é assim? Este ano, vou fazer. E às vezes não dá certo, né?
gente repete essa programação, a mesma programação todos os anos, e termina falindo, porque de alguma forma a gente está repetindo também a forma de agir. Não está mudando a situação. Então, eu me programei para fazer alguma coisa há vários anos, né? Que todos os anos digo, não, esse ano eu vou conseguir, e termino não conseguindo. Mas por quê? Porque eu também estou agindo da mesma forma dos anos. Então, se esse ano eu me programei para fazer alguma coisa, se eu já tentei e não consegui, eu tenho que mudar a atitude, né? Tenho que mudar a forma. Senão eu ficaria de novo. Não vou conseguir cumpri-la de novo. Então, tem uma frase de Chico não, de Emmanuel, né? Mas dita por Chico, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Não sei se o Juliano falou ela da última vez que veio aqui na frente também. E é uma frase bem interessante. É exatamente disso que a gente está falando, que a gente quer fazer um novo fim. Não pensaríamos em mudança, não pensaríamos em projetos, não pensaríamos em planos. A gente está pensando nisso porque quer mudar alguma coisa. Não podemos mudar lá no início, porque já foi, já se construiu, já se fez. Mas podemos mudar a partir de agora. Então, não podemos ficar lamentando os nossos erros, não podemos continuar, né, pensando nas mesmas atitudes, nos erros que a gente cometeu, nas palavras do colocar, nos mal que a gente já fez. Temos que mudar a partir de agora. E o recomeço seria isso, mudar nosso comportamento. E se ficamos focados no que a gente já fez, como o Chico Xavier lá, com o Emmanuel, né? Nós não podemos voltar atrás. Então, se a gente ficar focado no que já fizemos, no que deu errado, no que não deu certo, a gente não consegue fazer um novo fim. Certo? Haroldo, ele compara essa visão como um carro. Geralmente o carro está, o significado dos sonhos, quando a gente sonha com o carro, ele significa a nossa vida, né? Então, nós estamos dirigindo o carro no sonho, é como nós estamos dirigindo a vida aqui. Então, a nossa vida seria um carro. E quando a gente está dirigindo, nós temos a estrada, que é onde a gente tem que colocar o nosso foco. No momento que a gente está dirigindo na estrada, nesse momento. E à frente, o destino onde a gente vai chegar no nosso futuro. Tá? Nós temos que olhar para lá para nos direcionar. Mas o carro tem aquele retrovisor, que era o disse, tá? Fala do retrovisor, que seria o nosso passado. O olhar para lá, para trás, através do retrovisor desse carro, é como olhar para o passado. Mas a gente não pode dirigir olhando só para o passado. A gente não pode dirigir focado no retrovisor, senão a frente se perde. Tá? Então, o retrovisor é só para a gente dar uma espiada para ver o que aconteceu. E a gente olhar para trás para ver o que aconteceu, mas a vida segue para frente. A vida segue, né? O passado só nos traz as experiências que a gente quer aproveitar numa forma de aprendizado. Né? Se valeu a pena, se não valeu, se deu certo, se deu errado. O que eu tenho que mudar para que dê certo, se em algum momento deu errado. Então, a gente olha para o passado para ver como vai agir no futuro. Isso está sempre relacionado a esse primeiro de ano, né? a essa virada de ano. Tem algumas histórias que explicam, né, ou que nos dão como exemplo algumas coisas que a gente faz. E muitas vezes a gente deixa de tomar algumas atitudes para essa mudança. Né? Eu quero recomeçar, mas se eu não mudar algumas coisas, se eu não der o primeiro passo, eu não vou conseguir.
Então, algumas partes do passado contam exatamente como exemplo. Por exemplo, na época de Jesus, ele sempre caminhava com seus 12 apóstolos, né? Quando ele chegou numa cidade, teve um homem importante lá, bem conhecido, e quando conheceu as histórias de Jesus, o que ele fazia, como ele fazia tudo aquilo, ele achou assim que eram muito poucos aqueles 12 apóstolos só seguindo ele. Tinha que todo mundo seguir Jesus. Pelo que ele trazia de conhecimento, né? Todo mundo tinha que seguir Jesus. Tinha que seguir o mestre. E ele começou a juntar gente, né? Falou para todo mundo, e para ir atrás, para acompanhar Jesus. E realmente ele conseguiu convencer as pessoas de fazerem isso. Quando estavam prontos para a viagem, ele reuniu mais de 500 pessoas na cidade, e pediu para Jesus falar para eles, né, a boa nova que ele trazia. E Jesus começou, né, a explicar todos esses conceitos, né, que ele trouxe na época. Mas também ele trouxe, além disso, ele falou das dificuldades que iriam enfrentar, dos sofrimentos que iriam passar, dos sacrifícios que teriam que fazer. E à medida que ele ia falando, muitas daquelas pessoas que estavam ali começavam a se afastar, a voltarem aos seus compromissos, voltarem às suas vidas, né? E não ficaram mais ali com Jesus, e no fim, depois de toda essa reunião, ficaram apenas os 12 apóstolos. Quer dizer que todas essas pessoas, apesar de saberem da boa nova e de quererem seguir Jesus, não queriam se sacrificar, não queriam passar por as dificuldades que era seguir Jesus. E essa, muitas vezes, das nossas dificuldades, né? Que a gente quer as coisas boas, mas não quer passar por sacrifícios. E aí? Como estão a vida de vocês? Estão conseguindo superar as dificuldades? Estão conseguindo passar por situações sem recuar? Porque era o que acontecia na época. Esses 500, essas 500 pessoas recuaram, não deram o passo que tinham que dar para seguir o mestre, que na época era o que salvava eles. Mas, naquela época, até a própria vida era colocada em jogo, né? Porque muitos morreram na arena, atirados aos leões. E quando as pessoas sabiam dessa situação, não. Hoje, será que a gente faria esse sacrifício? Será que se colocassem nessa situação de termos que seguir o mestre, de seguir Jesus, nos colocaríamos à disposição para enfrentar essas dificuldades? Com esse conhecimento que nós temos, já era, acho que sim, né? Acho que a gente se colocaria na arena lá. Não? Mas Emmanuel disse para o Chico que nós, hoje, os espíritas, hoje, não passariam por essas perseguições. Nós não passaríamos por essas dificuldades que passaram os primeiros pessoas para enfrentarem. O que passaram naquela época, né? As perseguições que passaram naquela época. Então, Emmanuel já tinha aliviado a cena toda. As nossas perseguições, quais seriam hoje? Porque se naquela época as primeiras cristãos enfrentaram tudo isso fisicamente, materialmente, eles sofreram na carne as perseguições, nós hoje também passamos por situações, não igual à da época, mas também passamos por situações para seguir a Jesus.
quais seriam? Nós não temos que denunciar muitas coisas, então a renúncia seria uma delas. Esquecer o mal que nos fazem é uma delas. Será que a gente está conseguindo? Afastar-nos de pessoas que nos provocam algum mal. A gente consegue se afastar das pessoas. Às vezes a gente acha que tem que estar ali naquela situação, que tem que estar sofrendo, porque se Deus colocou aquela pessoa na minha frente, na minha vida, porque eu tenho que estar naquela situação, tenho que sofrer aquela, né? Ou seja, agressão, mal que aquela pessoa faz. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a se afastar de certas pessoas também. A gente consegue mudar situações da vida da gente, né? Que às vezes estamos cômodos, tal zona de conforto, né? Muitas vezes a gente quer as coisas, quer fazer os planos, mas difícil a gente sair dessa zona de conforto para mudar. Então, esses são os sacrifícios que a gente passa, esses são as nossas perseguições, a nós mesmos nos perseguimos, né? Renunciar a alguma coisa é difícil para nós. Como na época era difícil seguir Jesus e ser perseguido pelos romanos, né? Por várias, não era só os humanos. A gente fala isso. E tem um exemplo clássico na Bíblia, na história de Jesus, que é em João Batista. Porque às vezes, como a gente vai se afastar das pessoas? Não estão ali para a gente passar por aquela prova. Mas às vezes estar junto termina sendo mais prejudicial do que a gente se afastar. Porque se a gente não consegue superar aquela situação, se a gente não consegue viver como se lhe faz, né, em harmonia, então não está certo. Por mais que tenham vindo juntos numa reencarnação para superar, e se não estão conseguindo, às vezes eu prefiro se afastar. E na história de João Batista está bem claro. Porque João Batista foi morto, decapitado. Todo mundo sabe a história de João Batista, né? Salomé pediu a cabeça dele numa bandeja, quando o Herodes perguntou para ela o que ela queria. Só que ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, influenciada pela mãe. A mãe manipulou, influenciou ela de tal forma a pedir a cabeça de João Batista. Sabendo da atração que Herodes tinha por ela, seria fácil convencer ele de fazer isso, e João Batista estava preso mesmo, Herodes não sabia o que fazer com ele, então já resolvia dois problemas ali. Dava de presente o que Salomé pedia e já tirava João Batista de lá, resolvia o que fazer com ele. Tudo bem. Só que assim, em algum momento, Chico também perguntou para Emmanuel se os amigos espirituais na época não podiam ter ajudado João Batista a não passar por essa situação, a não morrer dessa forma, né? Que era uma forma bruta. E aí, eles disseram que até podiam, se João Batista não tivesse insuflado o ódio da mãe de Salomé, erudita, né? Porque toda vez que eles passavam pelo caminho de João Batista fazia um escândalo falando dela, né? Insultava, dizia que ela não merecia estar ali, que ela era uma mulher que que tinha que estar nas portas do inferno, dizia, não? Das coisas que ela fazia, das traições que ela fazia, que ela não merecia. Então, ele, toda vez que encontrava com ela, ele fazia esse escândalo para que todo mundo visse quem era ela. E ela sabia de tudo isso, mas ela não queria ser lembrada dessa parte. Então, quanto
Cada vez que ele encontrava com ela, ela criava mais ódio, mais raiva e queria ver ele fora da vida dela. Então, quando ela teve a oportunidade de se vingar dele, ela fez. Então, os espíritos responderam para Chico. Emmanuel respondeu para Chico, sim, podiam ter dado, se ele não tivesse provocado tanto ódio na mulher, a raiva na mulher. Ele podia ter vivido mais um tempo e não ter morrido dessa forma. Então, quem causou essa situação foi ele mesmo. Por isso que Jesus falou, né? Dai a César o que é de César, né? Então, muitas vezes, a gente tem que procurar se afastar de certas coisas. Não provocar certas situações. Tá? Emmanuel ainda disse que é preciso ter cuidado com aqueles a quem vamos incriminar. Que é preciso ter cuidado com aqueles que a gente vai criticar. Tá? Porque o ressentimento profundo daquelas pessoas que a gente aponta se volta contra nós. Não é tudo que tu dá, tu recebe em dobro. Então, tudo que eu fizer, eu recebo em dobro. Eu recebo de volta. Então, no momento que eu critico, que eu julgo, que eu recrimino, isso vai se voltar para mim em algum momento. Quantas pessoas estão na nossa volta que a gente não critica, que a gente recrimina, que a gente julga? Em quantas reencarnações a gente vem fazendo isso? Não é nessa. A gente vem fazendo isso de reencarnação em reencarnação. E antes era bem pior. Hoje a gente já tem consciência de alguma coisa. Antes não tínhamos. Não, mas hoje também tem bastante. Onde que é o defeito maior da humanidade é na maledicência. Só que, assim como João Batista fez o que fez, julgou e criticou a mãe de Salomé, a esposa de Herodes, ele não só pagou a sua dívida com a morte da pedra do capitão. Ele depois teve que fazer vários sacrifícios de reencarnação em reencarnação para conquistar ela de novo. Conquistar a confiança, o amor. E muitas vezes a gente está fazendo isso todos os dias nas nossas famílias. Tentando conquistar pessoas que não nos demonstram interesse nenhum. Pessoas que não confiam na gente. Mas por que não confiam? Outra reencarnação, eu provei o contrário. Eu traí, eu enganei, eu magoei. Então, essas pessoas estão na nossa volta. E hoje a gente está tentando conquistá-las novamente. Então, quais são os projetos para 2024? Será que é comprar alguma coisa nova? Vou sobreviver a ele. Então, que projetos a gente está fazendo para 2024? Quais são os nossos planos? Será que são só planos materiais? Ou hoje em dia precisamos pensar mais nas conquistas morais? Ou nas conquistas das pessoas que nós falamos? Estamos entrando no terceiro milênio aí, né? Questão da transição planetária. Então, a gente vê na internet aí muitos falando desses anos que vão vir uns dizem de dificuldades até que essa transição se aconteça, coisas que vão acontecer no nosso planeta para que a Terra fique limpa novamente, então vai acontecer muitas coisas, muitos desastres, a gente vai passar por isso. Outros que dizem que vai ser 2024 o melhor ano que já tivemos. Mas, na verdade, sim, o que vai acontecer de bom ou de ruim vai ser determinado por nós, pelo que nós estamos fazendo. Então, tudo de bom que pode acontecer em 2024, depende do que eu estou programando para mim, de como eu estou agindo para receber isso. Assim como tudo de ruim. Né? Se eu não mudo, se eu não
ou se eu me comporto de alguma coisa, de alguma forma errada, óbvio que somos produzimos. Porque agora é esse tempo, a transição. A transição está mostrando isso. Né? As consequências do que nós fizemos. Outra coisa é que faz muito tempo que a gente está escutando que essa é a última oportunidade que estamos tendo de reencarnação no planeta, né? Antes da transição. Então, está vindo espíritos que precisam fazer as mudanças necessárias para entrar no planeta de regeneração. O que seria o planeta de regeneração? Não? São espíritos que têm uma tendência a serem melhores, não vão unir preconceito, Toma vinha? Então, muitas coisas do nosso comportamento, que são os sentimentos negativos, o pessimismo, o ódio, essas coisas têm que desaparecerem na face da Terra. Então, a gente vai ter que mudar essa situação. Então, na medida que a gente vai aprendendo, vamos sendo cada vez melhor. E esses são os que ficam no planeta. Os que não conseguirem levantar esse padrão vibratório que a gente fala, né? De fazer o bem, mais que puder. A gente não precisa ser bom inteiramente, mas tem que tentar fazer o bem da melhor forma possível. Então, esses sim vão ser recolhidos e encaminhados para outro planeta. E vai continuar sendo prova e expiação até serem melhores do que voltar à Terra. Nada a se. Como é que se diz? A se torturar. Se desesperar. Se desesperar. Até porque o lado bom que tu falou que 2024 pode ser esse, né? E vamos ser... Tem dois lados. Então, assim. Vamos lá. Perdi o lugar onde eu estava. O fio da meada. Tavas voltando para casa. Que é o que a gente faz todos os anos, no início do ano. Fazer projetos, mas os projetos têm que serem feitos de acordo com a nossa moral, que é de ser uma pessoa melhor. Não é conquistas materiais que a gente tem que se programar. Porque no momento que eu me programo para ser uma pessoa melhor, tudo que está ao meu redor está a meu favor. Então eu vou conseguir conquistar a parte material também. Dentro da transição planetária, se a gente continuar aqui, não vamos ter as dificuldades que temos hoje, que sejam materiais, físicas, problemas de saúde. O corpo físico ele vai vir mais saudável, não vai haver necessidade das doenças. Então, a gente não tem que se preocupar com isso nesse momento. Sim, tem que se preocupar em ser melhor. Assim, tinha um caso de uma mulher... Chico distribuía alimentos todos os meses, né? Fazia as cestas básicas, e aí tinha aquelas filas enormes para receber. E tinha uma mulher na fila, de um dos trabalhadores chegou para o Chico e disse assim, olha, aquela mulher lá, ela tem 2 casas de aluguel, ela não precisa da cesta básica. E aí Chico sempre respondia, não se preocupe com isso, ela está só se preparando para a próxima reencarnação. Porque se a gente tenta enganar, tenta mentir, ou até a gente mesmo, ela está preparando a próxima reencarnação, porque na próxima ela vai precisar de. Porque se nessa ela não precisava, e mesmo assim tirava de alguém que estava precisando, ela estava trazendo as próprias consequências. Então é bem isso as nossas preocupações de hoje. Fazer o melhor bem que podemos, para nós e para os outros. Então, hoje nós trazemos muitas
questões emocionais complicadas por causa desse momento, que a gente tem que enfrentar. As pessoas ao nosso redor, nossos familiares, somente nos entendem, porque passamos muitas, como esse é a última oportunidade que nós temos de ajustar essas contas, vem espíritos encarnados de várias reencarnações que eu tive, né, e que deixei para trás, e que estava deixando para trás para resgatar depois, porque não estava preparada, nesta veio todos juntos. Por isso que está tendo tantas complicações, que a gente está achando que não está conseguindo, né, lutas que parecem que não tem fim. É exatamente isso. E a gente está matando um leão por dia, todos os dias. E é nesse momento que a gente está passando por isso. Só que a gente tem que saber que é esse momento. Depois isso vai passar. Nós escolhemos estar aqui. Nós pedimos para reencarnar nesse momento. E se a gente não soubesse que íamos enfrentar tudo isso, não teríamos reencarnado. A gente podia estar no plano espiritual hoje. Mas se a gente pediu para vir, é porque nós sabíamos que íamos passar por tudo e sabíamos que tínhamos condições disso. Então, vamos enfrentar todas as nossas dificuldades e vamos, esse ano, pedir. Não um carro novo, uma casa, um trabalho. Lógico que a gente precisa de tudo isso. Melhorias materiais. Mas vamos pedir para ser melhor. Projetar não é pedir, vamos tentar fazer. Né? Porque a gente sabe que a vida continua e as consequências voltam para nós mesmos. Então, está todo mundo calado, todo mundo quieto, ninguém comentar nada, mais fácil para mim. Vamos para a Andréia para falar um pouquinho. Nos próximos anos, então, os próximos passos que a gente der este ano, que eles sejam de fé, né? Que a gente possa acreditar nas coisas que a gente quer para nós como espíritos que estamos aqui reencarnados. Então, não nos animar. Acreditar sempre que a gente pode ser melhor. E nesse 2024, que a gente esteja bem com todos, que a gente possa se cuidar mais e cuidar mais dos outros também. Porque a gente sabe que não basta só nós, né? Enquanto a gente não olhar para os outros, não vamos conseguir estar bem conosco mesmo, nesse desenvolvimento espiritual. E ter aquela certeza assim, que a gente tem que dar, em algum momento, satisfação do que a gente faz aqui. Então, quando desencarnar, o primeiro passo que a gente vai dar é essa explicação. O que fizeste nessa encarnação? Então, com essa consciência, a gente pode tentar pensar assim, não, quero sair deste momento que estou passando aqui melhor. Então, está sempre lembrando disso. Né? No momento que eu voltar para casa, eu vou ter que responder algumas perguntas. Como eu gostaria de respondê-las? Que respostas eu gostaria de dar? Certo? Tem um filósofo que falou que nós somos livres, né, quando fizemos o que não queremos. A gente pensa ao contrário. Então, a gente é livre quando fizemos o que queremos, mas na verdade não. Porque hoje muita gente gostaria de estar na praia, aproveitando, com de férias, verão, né? Mas a gente está aqui, então a gente está fazendo o que não quer. Por quê? Porque precisa, porque é necessário, porque a gente sabe que para crescer a gente precisa fazer muita coisa que a gente não quer fazer. E essa é a verdadeira liberdade. Porque quando a gente faz só o que quer, a gente é dominado pelos desejos, pelos prazeres. Eu só faço o que eu gosto. Então, muitas vezes eu tenho que fazer o que eu necessito e não o que eu quero.
Que a gente possa, esse 2024, então, fazer muita coisa que a gente não quer, mas que é bom para nós. Né? É necessário o nosso aprendizado, a nossa evolução. E que tenhamos mais 364 dias aí de lição. Sim, assim seja. Estás melhorando. É. Então vamos, antes de seguirmos para a segunda parte da nossa reunião com os passes magnéticos, vamos fazer uma prece. Vamos fazer a prece da força do universo. Grande força do universo, permite que a tua vontade nos faça bons, que a tua alegria nos faça alegres, que a tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que teu amor nos faça amar, e que tu, morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em ato, a educação em normas de vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina, que equilibre em todos nós sentimentos de glória. Glória a ti por todas as glórias do universo. E assim seja. Assim seja. Reuniamos em silêncio, em prece, em oração, pedindo ajuda aos nossos dias.